Do alto de um pico do Olimpo, era Augusta do trono dourado, o que passava no plaino admirava. De pronto Apolcido reconheceu na peleja que aos homens da glória. Cunhado e ao mesmo tempo irmão lhe era. A essa vista alegrou-se-lhe o peito. A Zeus percebe, porém, logo após, no ida Augusto sentado, de muitas fontes, turvando-se-lhe a alma com fundo desgosto. A deusa de olhos bovinos se pôs a pensar na maneira como se fosse possível a Zeus iludir poderoso. Ilíada, canto 14, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega, suas variações, seus contos, seus deuses, seus heróis, e oferecer para o público um conteúdo de qualidade, um conteúdo em que a gente possa sair do comum daquilo que a gente muitas vezes acaba encontrando com facilidade na internet, principalmente, já que nós temos essa ferramenta, esse veículo tão importante hoje, mas muitas vezes nós vemos uma redução muito grande nos aspectos da mitologia e do mito em si, não é? Então, nós estamos dando continuidade hoje é o terceiro episódio do conteúdo relacionado à grande divindade feminina do Olimpo, que é a deusa Hera, e a gente vai hoje falar vamos pegar dois capítulos ou dois subtítulos, né? Bem, então a gente hoje vai vamos ficar em cima de alguns símbolos que estão relacionados ao personagem, a deusa Hera. Símbolos esses que nós podemos classificar em dois grupos. Então, por exemplo, animais e plantas, ou algum outro tipo de elemento que possa ser associado a ela, que não necessariamente esteja ligado a esses dois grupos, né? Então, como a gente vai ver, tá? Mas estão associados à realeza. Bem, antes da gente continuar, eu tenho alguns avisos, tenho algumas informações aqui. Eu quero deixar um forte abraço para a professora Eliane Cortibasso. A professora Eliane, ela tem um canal chamado Viagens e Histórias. Ela é uma excelente pesquisadora e o canal da Eliane é extremamente rico de informações das viagens que ela faz. Ela é inscrita aqui no canal e eu sou inscrito no canal dela. Então, assim, é um prazer contar sempre com a presença da Eliane aqui. Ela sempre reage àquilo que eu posto. Eu quero deixar aqui um abraço a um professor que descobriu o canal Mitologia Grega de A a Z, que é o professor Almir Rogério. O professor tem um canal chamado Convite à Filosofia e tive uma grata satisfação de conhecer ele. Ele estava pesquisando sobre o Exíodo, um conteúdo que eu fiz há cerca de uns 8 meses, talvez, atrás. E o professor foi extremamente simpático, então até sugeri a ele que nós também nos tornássemos canais amigos, para que a gente possa, de fato, se for o caso, né, e acredito que sim, para a gente poder acrescentar aos conteúdos de uma maneira ou de outra. Então, quero deixar aqui um abraço para o professor Almir. Quero deixar aqui também um abraço ao Rafael, um inscrito que eu consegui identificar, porque, como eu disse, em alguns momentos a gente não consegue identificar todas as pessoas que se inscrevem. Então, quero deixar aqui um abraço ao Rafael Ortman, tá? E as demais pessoas que estão chegando ao canal, que, como eu disse agora, muitas vezes não dá para a gente identificar a inscrição, né, a origem dessa pessoa, se tem algum tipo de e-mail que dá para a gente identificar. Bom, então se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou pedir que você se inscreva, que dê o seu like, que você ative as notificações, que você compartilhe o canal, o conteúdo com pessoas que você sabe que gostam de mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, antes da gente continuar nesse conteúdo que eu vou explanar, eu quero fazer uma pequena leitura
aqui dessa obra, que é uma obra muito interessante, chamada Os Deuses Gregos, tá? Então, e esses dois autores aqui, eles fazem um comentário muito interessante em relação à Hera, que só vem acrescentar nesse conteúdo que a gente está falando. E volto sempre a alertar. A Hera que muitas vezes a gente encontra na mitologia, ou da maneira como ela é retratada na mitologia, ainda que, obviamente, esse conteúdo esteja presente na maneira como ela é falada, ela é uma visão homérica. Ela é uma visão homérica e Homero, existindo, ele foi um escritor tão magnífico, ele foi um escritor tão definitivo, que ele acabou influenciando todos os outros conteúdos praticamente a partir daí, tá bom? Então, sempre pensando nisso. Mas vamos ver o que é que a Júlia Cissa e o Marcel Detienne falam em relação à Hera, dentre algo que eu posso colocar aqui para que a gente possa acrescentar um pouco mais de tempero a esse nosso prato mitológico. Hera e a fita de Afrodite. Aqui os autores estão falando de uma situação que inclusive está sendo citada na Ilíada, quando Hera, querendo seduzir Zeus, ela pede ajuda a Afrodite, a deusa da beleza, né? Então eu vou fazer aqui essa leitura bem rápida, tá? Então os autores dizem o seguinte: Hera é uma potestade da soberania. Irmã e esposa de Zeus, não para de provocar e afrontar o Senhor do Olimpo para tornar produtivas suas próprias estratégias. No trio composto com Afrodite e Atena, aqui ela fala de Atena, é uma outra questão que eu quero mais uma vez insistir. Muitas vezes você vai se habituar com Atena, não tem nada de errado, muitos textos falam de Atena, eu me habituei por conta da questão do grego, das leituras que eu fiz durante meus anos de leitura, com Atena, e eu, na verdade, quando eu falo de Atena, até meio que não soa bem, mas não tem problema nenhum, né? Então, Atena ou Atena, nós estamos falando da mesma divindade. Pois bem, no trio composto com Afrodite e Atena para solicitar os desejos de Paris, príncipe troiano, Hera encarna e espelha o poder, enquanto as duas congêneres e rivais prometem ao jovem, respectivamente, a glória militar e o amor da mais bela das mulheres, Mulher de cabeça e de ação, autoritária, o encanto não é o seu modo de intervenção habitual, e, todavia, lança a mão dele quando isso pode servir aos seus objetivos, facilitar suas manobras. Então, terminei aqui essa leitura, né? Então, a gente observa que isso é muito interessante o que os autores falam em relação à Hera, porque é consagrado muitas vezes essa imagem de que a divindade ela sempre estava associada a algum tipo de artimanha, sempre associada a algum tipo de artifício para com que ela pudesse enredar Zeus naquilo que ela planejava. Não dá para a gente negar isso diante do que a gente lê nos conteúdos mitológicos. Mas, volto a dizer, isso é uma herança homérica, tá? Mas pensando agora no que a gente vai falar hoje, então eu vou falar sobre os símbolos, né? Então, símbolos que estão associados a animais e símbolos que estão associados a plantas. Então a gente vai discorrer com um pouco mais de tempo, né? Porque existem muitos símbolos, tanto de um grupo quanto de outro, e há um terceiro grupo que não se encaixa nisso aí, que também eu vou fazer um comentário. Tá, então assim, no caso de Hera, alguns animais estão associados a ela. Eu tinha feito um comentário, inclusive, sobre a vaca, né? Em que nos sacrifícios de Hera não podia ser sacrificada a vaca, porque quando aconteceu a transformação dos deuses fugindo de Tifão e eles foram para o Egito, eles foram se refugiar lá, Hera assumiu esse formato, assumiu o formato da vaca. Então a vaca não podia ser sacrificada para Hera. A vaca é um dos animais que são considerados simbólicos para ela, mas o animal que era dedicado a ela, que a gente vai encontrar inclusive nas Metamorfoses de Ovídio, né? São cerca de 250 contos de metamorfose que Ovídio fala.
o animal principal associado a ela é o pavão. Então a gente sabe que existe o mito de Argos, em que Argos ele era um personagem, ele em alguns momentos, em mitos mais recuados, dão ele até como sendo filho de Zeus, mas ele era um ser fantástico, um ser mitológico fantástico, ele tinha 100 olhos, e ele foi uma espécie de guardião quando Zeus enredou uma amante, que é a Io, né? Então conseguiu identificar que Io estava transformada em novilha e colocou Argos, conseguiu enrolar Zeus, na verdade, e colocou Argos para tomar conta dessa novilha. Num certo momento, o tempo tinha passado, Io não tinha perdido a sua condição intelectual, ela pensava, ela agia, ela sofria como um ser humano transformado num animal. Até que Zeus, condoído pela condição da amante, decidiu fazer alguma coisa para ajudar ela. O que é que fez? Chamou Hermes, que era o seu mensageiro, para com que Hermes desse um jeito naquela situação. E Hermes, que é o deus do discurso, o deus da fala, ele se metamorfoseou numa figura, então se aproximou como quem não quer, mas querendo, né? E com uma flautinha ali e tal, e aquele som encantou Argos, e o Argos pediu para que ele se aproximasse ali, e eles começaram a conversar. E Hermes, que era, como eu acabei de falar, o deus do discurso, o deus da fala, começou a contar história, e foram tantas histórias que Argos, que tinha 100 olhos, começou a adormecer. Só que uma parte dos olhos ele fechava e outra parte dos olhos ficavam abertos. E não tinha saída, né, para aquela situação. Hermes não conseguia fazer com que Argos dormisse, até que não tinha mais histórias para contar. Ele já estava desistindo de resolver a coisa pacificamente, até que num certo momento ele vai contar uma história e ele percebe que todos os 100 olhos de Argos estavam fechados. Então ele, sacando rapidamente de uma espada, ele decapita Argos e aí consegue roubar, ele era o deus dos ladrões também, ele consegue roubar Io, e é a partir daí que Io, nas suas peripécias, ela vai passar por uma segunda parte da fuga, até chegar ao ponto em que ela vai ser transformada em humana novamente, isso já no Egito, onde ela vai dar luz a um filho de Zeus, que é o Épafo, ou Epafo. Pois bem, encontrando o seu guardador morto, Hera decidiu homenagear ele. Então isso é um mito de origem das penas do pavão, né, daquele desenho que a gente encontra nas penas do pavão. Então ela retirou todos os 100 olhos da cabeça de Argos e colocou nas penas do pavão, e a partir daí esse pavão, esse animal, passa a ser um animal designativo dela. Um segundo animal em importância é o cuco, tá? O cuco, ele é um animal europeu, ele é muito interessante. Tem algumas aves que têm um comportamento do cuco. O cuco é aquele do reloginho, tá? Que a gente vê às vezes em alguns filmes, em algumas casas antigas. Eu me recordo de uma casa da minha avó materna, que tinha um relógio de parede que tinha um cuco, né? É exatamente aquele bichinho, tá? Ele foi o motivo que ele foi parar para ser o despertador antigo. Eu confesso que eu não tenho conhecimento em relação a isso, mas é esse cuco mesmo, tá? E o animal, ele tem um comportamento muito peculiar. O cuco, ele coloca seus ovos nos ninhos das outras aves. E o filhotinho do cuco, quando ele nasce, ele vai ser cuidado não pelos seus pais, não pela sua mãe, ele vai ser cuidado por aquele ninho que foi. Ele é um invasor, na verdade. Tem alguns textos que eu cheguei a pesquisar que dizem que ele chega até a empurrar os outros filhotinhos, porque ele quer só as atenções daquela mãe postiça, daquela mãe adotiva ali, né? Pois bem, o cuco, ele está associado também a um mito de origem, consequentemente muito antigo, em que foi um estratagema que Zeus usou para se aproximar de Hera. A gente viu em alguns momentos aqui nos conteúdos de mitologia
que os filhos de Crono e Rhea foram engolidos, mas alguns outros relatos dizem que 2 escaparam, que no caso foi Zeus e Hera. Homero cita de que ela foi criada por Oceano e Tétis, por isso que num certo momento na Ilíada, quando ela está querendo enganar Zeus e ela se veste magnificamente, belíssima, e que atrai as atenções dele, ele pergunta para onde é que ela vai, e ela diz assim: vou visitar na ubérrima terra Pai Oceano e Mãe Tétis, né? E existem também outras tradições que falam dessa questão de que Hera foi criada, foi educada por outras divindades, né? Existem outros relatos. O fato é que o mito conta que depois de ter vencido Cronos, né, e ter subjugado todos os parentes, né, os titãs e os gigantes no Tártaro, ele vai procurar sua irmã. E nessa procura, nessa conversa, ele acabou se apaixonando perdidamente por ela, na conversa, né? Aliás, é um outro tema que a gente vai aqui tratar no nosso conteúdo, que é a questão do incesto, tá? Mas isso eu não vou adiantar por enquanto, né? Somente vou pontuar aqui, porque é algo que salta aos olhos quando a gente vai estudar o mito o mito grego, que esses 2 deuses principais eles sejam irmãos e esposo. Então existe um conteúdo incestuoso nas suas histórias. Mas enfim, e ele se apaixona perdidamente por ela. Então ele tenta fazer algum tipo de investimento, mas ela não cede e diz que só desposaria ele em condições especiais, né? E ele usa um estratagema. Que a gente viu, eu também cheguei a comentar no conteúdo dele, que ele usava com frequência a metamorfose, e ele se transforma num cuco. Ela encontra o animal enrigelado, congelado, né, à beira da morte, só que era o irmão metamorfoseado, ela não imaginava. E ela pega o cuco que estava caído, próximo do local onde ela estava, e ela leva até para dentro da roupa, entre os seios, para esquentar o animal, para ver se conseguia salvar. E aí ele assume uma forma masculina e ele violenta ela. Então não podia ficar sem reparação, e aí ela exige que de fato ele casasse com ela, mas que fossem cumpridas todos os ritos, todos os passos de um hierogamos que era, e que ela não aceitaria que ele fizesse algum outro tipo de investida com alguma figura feminina, que de fato não aconteceu, né? Possivelmente ele não jurou pelo rio Estige, porque era um juramento do qual ele não podia abjurar. Tem alguns outros animais que são associados a Hera, mas a gente encontra com uma certa facilidade, mas ao mesmo tempo eu vou evitar entrar em maiores detalhes em relação a esses animais, porque de fato as fontes são muito escassas e eu não vou afirmar categoricamente que eles são de fato animais dedicados a ela. A gente encontra, claro, esses animais com uma certa frequência. Sim, uma coisa que é muito curiosa é o seguinte, é que o cuco, ele muitas vezes era considerado um pássaro que ele se transformava num gavião, num falcão. Então, se a gente encontra, por exemplo, que o falcão, até porque falcão e gavião aparentemente é um regionalismo do que como se trata o animal. Eu não sou da área, eu não sou biólogo, não entendo muita coisa em relação a isso, né? Eu sou completamente leigo. Eu acredito que sejam animais diferentes, porque se a gente observa, por exemplo, algumas espécies têm tamanhos diferentes, enfim, mas claro que são animais, aves de rapina, mas na antiguidade se achava que o cuco podia se transformar num falcão, vamos dizer assim, né? Porque gavião é muito brasileiro, né? Um falcão. Então, por esse motivo, ele acaba sendo também associado, no caso, o falcão,
que era um animal sacratíssimo na antiguidade, né? Principalmente, por exemplo, se a gente lembrar do Egito, Horus, o símbolo de Horus é o falcão, né? Então ele vai ser associado a Hera. Tem alguns animais como, por exemplo, o cisne e o pombo, que eram também associados a ela. Só que esses animais, eles vão ser também associados a outras divindades com muito mais clareza. Então, por exemplo, no caso do pombo, ele é muito associado a Afrodite, o cisne a Apolo. Então, quando chegar na parte desses respectivos deuses, aí sim eu vou entrar em maiores detalhes em relação a esse simbolismo dos animais. Bem, então assim, no caso do pavão, ele simbolizaria a beleza, a exuberância e a majestade da divindade, né? No cuco, o cuco e o gavião, né, ou o falcão, ele seria uma espécie de mensageiro da primavera e também simbolizava, era o símbolo do relacionamento e da fertilidade, tá? Inclusive, na mitologia nórdica, Thor e Freya, que são meio-irmãos, eles têm o cuco como também animais sagrados. Lembrando a narração, por exemplo, do que a gente encontra do pavão, que eu tinha comentado, das metamorfoses de Ovídio, né? Então, no finalzinho do conto daqui das metamorfoses em relação a Argos, o autor diz assim, é bem curtinho, tá? Esse relato aqui. Ele diz assim: quando se preparava para continuar a narração, o deus de Sileno viu todos os olhos do outro haviam sucumbido ao sono e se fechado. Cala-se imediatamente, torna o sono ainda mais profundo, tocando os olhos com a varinha mágica, o caduceu, né, que Hermes andava com ele. Sem demora, com a espada recurva, corta a cabeça de Argos junto ao pescoço e a atira ensanguentada do alto do rochedo, manchando de sangue os acantilados penhascos. Jazes inanimado, ó Argos, toda a luz que tinha nos olhos se apagou, e a mesma noite escurece os sem olhos. A filha de Saturno, no caso aqui, como é um autor latino, então ele está fazendo uma correlação com deuses romanos, né, deuses latinos. Então, no caso, a filha de Saturno seria exatamente Hera, que ele vai chamar de Juno. A filha de Saturno os retira e os coloca nas penas de sua ave, cuja cauda enche de uma constelação de gemas. Para a gente não ficar com um conteúdo muito longo, né, porque os elementos de plantas são em muito mais quantidade do que os elementos de animais, então eu vou fazer esse conteúdo dessa primeira parte por aqui. Então a gente vai ficar hoje aqui nessas observações, e aí no próximo conteúdo eu vou falar sobre as plantas que aqui eu vou encontrar. Nós vamos encontrar, por exemplo, as plantas que são dedicadas à Hera: a romã, o salgueiro, a maçã, o lírio florentino, tá? Então são muito mais elementos e que acredito que vai ser necessário que a gente entre com mais detalhes, até porque, por exemplo, a romã, ela também está associada ao mito de Perséfone e de Deméter. Bem, então vamos encerrar por aqui agora. Eu quero deixar aqui um forte abraço. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo do nosso canal. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa. Sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Prazer contar com a sua presença. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações. Chame pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia. O canal Mitologia Grega de A a Z tem esse compromisso de trazer os textos clássicos e autores os mais diversos que sejam recomendados uma leitura do tema, como um Eliade, como um Campbell, um Ernest Cassirer, a Loibel aqui que eu tenho. Se vocês vissem a quantidade de livros que estão em volta de mim aqui nessa mesa, vocês iam ficar de boca aberta, porque na verdade é necessário, né? Então, desde a gente entender a questão da antropologia,
desde a gente entender a questão, obviamente, do aspecto psicológico, de como esses mitos estavam envolvendo as pessoas. Inclusive, eu quero trazer aqui um estudo, quando nós fizermos um intervalo entre a deusa Hera e o próximo deus, que possivelmente eu vou fazer sobre Poseidon. Então, eu vou tocar um pouco aqui sobre a questão do Neolítico, né? A gente sabe que a mitologia foi se constituindo pelas eras, pelos milênios, pelos séculos e séculos. Deixar aqui um forte abraço então, prazer contar com a presença de todos e até o próximo conteúdo, ainda continuando falando sobre a deusa Hera. Como eu disse na semana passada, a quantidade de conteúdos de Hera eu não tenho previsão, então não estou preocupado com isso, e o que for necessário falar sobre a deusa Hera estará aqui no conteúdo Mitologia Grega de A a Z. Um abraço e até breve.